Você está fotografando um show, um evento corporativo num auditório mais escuro, uma festa um pouco mais privada num ambiente com menos luz, mais intimista, enfim, em situações em que você tem pouca luminosidade. O que a sua câmera faz? Ou as fotos acabam saindo subexpostas, ou ela dispara aquele flash automático, se for aqueles modelos que tem o flash acoplado. Se for aqueles modelos que tem o flash acoplado. Se for aqueles modelos que tem o flash acoplado, caralho. Não consegue, né? Se for aqueles modelos que tem o flash acoplado e parece que na verdade é uma cena de crime de tão ruim que é aquele flash frontal. Mas nós sabemos que a câmera tem o recurso que pode resolver esse problema, que é a gente alterar o ISO. Só que muitas vezes as pessoas têm medo de alterar o ISO e ficar com a foto com ruído demais. Aí eu lhe faço a pergunta, é melhor eu garantir a foto com um ruído um pouco mais alto ou eu perder a cena? Meu nome é Paulo Emura, eu sou fotógrafo e professor de fotografia há quase 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos discutir e entender em que situações a gente pode usar melhor o ISO alto ou não. Este é o último vídeo da série de 3 que eu fiz para você entender como você ter as fotos o mais nítida possível, sem tremer e com a exposição correta. Quando nós estamos nessa situação de baixa luminosidade, é claro que instintivamente a gente pode querer usar o flash, mas você pode estar em situações que não são permitidas usar o flash, como por exemplo numa palestra, que o flash pode desviar a atenção de quem está assistindo a palestra ou até atrapalhar o palestrante. Aliás, deixa nos comentários se você quer que eu faça um vídeo especificamente sobre como e quando utilizar o Speedlight. Mais pra frente, depois que você entender todo o conceito que eu vou te passar, eu vou falar exatamente o que eu faço nessas situações que talvez possa servir para você. Agora eu vou colocar uma foto aqui na tela que eu fiz no vídeo 2 dessa série. Ela vai mostrar que o foco está aqui no queixo e aqui atrás está desfocado. Portanto, eu tenho pouca profundidade de campo, ou seja, eu usei uma abertura muito grande. Mas e se eu quisesse que todo o boneco ficasse em foco? Eu tenho que fechar mais o diafragma da lente. Só que aí eu tenho que subir o ISO. Então, ou eu tenho uma foto desfocada com pouco ruído nessa situação de luz aqui, mas isso pode ser aplicado em qualquer situação que você esteja que tenha esse mesmo raciocínio, ou eu tenho uma foto com foco total do queixo até atrás, porém com ISO alto. Agora eu vou fazer a foto para te mostrar isso na prática. Você pode ver que agora o boneco está completamente em foco. Eu vou pôr as duas fotos aqui do lado para vocês compararem. E o ruído não é tão problemático assim. Inclusive, hoje em dia, tanto o Lightroom como o Camera Raw que vem com o Adobe Photoshop, eles corrigem muito bem essa questão do ISO. É claro que existe um limite até o momento, mas ainda assim trabalha muito bem. Então eu vou abrir o Camera Raw agora para vocês verem. Seleciono aqui essa opção e vou trabalhando aqui nos parâmetros para que você possa ver como o ruído vai sumindo. Vou deixar a tela em 100%, mexo aqui nos controles e vou observando realmente a sensação e vendo que o ruído está desaparecendo. Então agora eu vou pôr as 3 fotos aqui na tela para você comparar ruído baixo, porém com pouca profundidade de campo, muita profundidade de campo com ruído e a mesma foto com o ruído corrigido. Não tenha medo de usar o ISO alto em situações de pouca luz e que você não queira ou não possa usar o flash. Uma coisa muito importante agora, que eu levei um tempo para aprender, mas depois que eu passei a utilizar esse modo de trabalhar, facilitou muito a minha vida. Você chega no local e identifica que ele tem baixa luminosidade, você já sabe que não pode usar o flash. Eu venho aqui e trabalho sempre no manual. Eu vou determinar já de saída qual a abertura que eu vou usar para garantir uma profundidade de campo que me cubra em todas as situações. Então, por exemplo, eu costumo fazer evento corporativo com a 24-70. E aí você tem que ver o tipo de lente que você está utilizando. Lá no vídeo 1 dessa série que eu falo sobre como não tremer a foto, então eu já tenho que determinar uma velocidade. Se eu tô com uma 24-70, eu vou colocar 1/80. Então a minha velocidade vai ser
80 constante, porque aí eu posso variar tanto do 24 para o 70, que o 1 sobre 80 me garante que eu não vou tremer. Então, se eu já determino, por exemplo, que a minha velocidade é 1 sobre 80 e a minha abertura, que eu tô justamente com essa lente, que um 5.6 ou um 6.3, eu vou ter boa profundidade de campo em praticamente todas as situações, seja no 24, seja no 70, então só me sobra o que para eu fazer a minha fotometria correta? O ISO. E aí eu vou trabalhar esse ISO, e aí eu vou chegar numa fotometria que garante que eu vou ter uma imagem correta, bem exposta, que vai ter ruído sim, mas como eu mostrei aqui um pouco antes no vídeo, dá para corrigir. E aí depois que eu programo tudo isso na câmera, eu tenho liberdade para ficar trabalhando, e aí eu não fico mudando a fotometria toda hora. Lembrando que precisa ser numa situação de luz constante. E essa dica que eu tô te dando é tão poderosa que você vai dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aumentar o seu conhecimento técnico, estudar composição, aumentar o seu repertório de imagens é fundamental, é indiscutível e é inegociável. Mas tudo isso não vai adiantar nada se você não souber cobrar o seu trabalho. E para isso eu escrevi o livro Posso Viver de Fotografia, que é um guia prático para fotógrafos e empreendedores. Você vai encontrar a versão dele online aqui embaixo na descrição, ou se você me mandar um direct, eu te mando o físico para qualquer lugar do Brasil via correio. Bora pro próximo?